Pessoal, boa tarde, né? Galera aí do sétimo E. Boa noite ou bom dia para quem for fazer outro dia, né? Tem aluno que faz aí no final de semana, quando tem acesso ao celular dos pais. Vocês têm até domingo, né, para fazer as atividades da semana e assistir a esses vídeos, correto? Bom, o material da aula é sobre o território brasileiro do ponto de vista físico, então vamos falar do relevo do Brasil, né? O que é relevo? É as formas da superfície. Em alguns lugares, apesar de olhando do espaço, assim, parece que o nosso planeta é uma bola lisinha, não é, né? Tem lugares mais altos, outros lugares mais baixos, e com formatos diferentes. Alguns são planos, outros são um relevo mais acidentado, muito ou pouco acidentado. Cada lugar acaba adquirindo uma característica diferente, porque o relevo ele se adapta aos rios que ali existem, né? O rio tende a cavocar o terreno, a quantidade de chuva, as chuvas provocam erosões, né? Formam mais ou menos rios, ventos, tudo isso interfere nas características das formas que se apresentam na superfície da Terra. O relevo brasileiro ele é muito antigo, né? O Brasil está no centro de uma placa tectônica, então ele apresenta uma boa estabilidade, né? O fato de não estar entre duas placas tectônicas, e sim no meio de uma placa tectônica, faz com que não tenhamos muitas atividades vulcânicas e terremotos no nosso território. Teve no passado, né, há milhões e milhões de anos atrás. Atualmente estamos uma área bastante estável do ponto de vista geológico. Não é impossível ter terremotos no Brasil, mas eles são mais fracos, certo? Geralmente, o epicentro dos terremotos que ocorrem no Brasil estão em outros países, Chile, por exemplo, e por isso esses terremotos são mais fracos aqui. Estamos longe do epicentro das áreas de ocorrência de terremoto. O Brasil também teve vulcões no passado, milhões e milhões de anos atrás, mas os vulcões estão extintos no Brasil, tá? Isso interfere nas características do território brasileiro, que é marcado pela presença de planaltos, que já foram montanhas no leste do Brasil. Temos planaltos que já foram planícies, né? Planaltos que foram soerguidos, com processos de epirogênese, ou seja, as forças do interior da Terra empurrando sem quebrar a estrutura, né? Por isso não causando vulcões e terremotos de modo muito lento. Temos planícies em bacias sedimentares, ou seja, aqueles terrenos que recebem material erodido. Temos depressões relativas, que já foram planaltos, mas devido à erosão estão rebaixadas no momento. Então, um relevo muito antigo que não tem cadeias de montanhas, certo? Justamente pela ausência de choque de placas tectônicas no meio do território. E não temos também depressões absolutas, aquelas que estão abaixo do nível do mar. São as duas formas de relevo ausentes aqui no Brasil. O resto nós temos planalto em escarpa, em cinturão cristalino, planalto sedimentar, temos planícies, temos depressões relativas. Aqui nós temos um mapa de altimetria do relevo brasileiro. Observe, sempre ao analisar um mapa de relevo, o que diz as legendas. Eu lembro quando eu tinha a idade de vocês aí, eu vi o verde e falei, mato, é mato, tem verde, é mato. Mas não, pessoal, no mapa de altimetria, o verde corresponde à altitude zero, então são as regiões mais baixas do Brasil. Depois do verde, vai do amarelo para o mais escuro, aí sim, vai ganhando altitude conforme a cor vai ficando mais escura, certo? Então, quanto mais escuro, mais alto, né? São poucas as áreas no Brasil acima de 1.200 metros, por isso que nós não temos quase essa cor aqui, ó, que corresponderia a 1.200 metros. Alguns pontinhos aqui, ó, na Serra do Mar, em São Paulo, né? Como o Pico das Agulhas Negras, o Pico da Bandeira, na fronteira aqui Espírito Santo e Minas Gerais, certo? Ó, quase 3.000 metros. E o ponto mais alto do Brasil, pessoal, fica lá na divisa com a Guiana, certo?
nós temos aqui, ó, com a Guiana não, com a Venezuela, certo? Que é o Pico da Neblina. Olha só, quase 3.000 metros de altitude. Esse é o ponto mais alto do Brasil, Pico da Neblina, tá? Importante essa informação. Fica na fronteira do Brasil com a Venezuela. Interessante porque nessa região aqui, o que predomina são áreas mais planas, né? O relevo mais plano aqui, de baixa altitude. Mas nessa área, justamente aqui, ó, na fronteira do Brasil com as Guianas, com a Venezuela, aqui nós temos o Planalto das Guianas. E essa área mais até fora do Brasil é de bastante altitude, de elevada altitude. E na fronteira do Brasil tem alguns pontos altos, como 31 de Março, Pico da Neblina, Pico Guimarães, todos eles acima de 2.000 metros. Ó, Monte Roraima, todos eles acima de 2.000 metros. Então a área mais alta do Brasil é essa do Planalto das Guianas, lá na fronteira do Brasil com Suriname, Guianas e Venezuela, tá? Na região amazônica. Curioso que é justamente a região mais baixa do Brasil, é a Amazônia também, né? Essa região aí da Amazônia. Bom, mas na média, né, as áreas mais altas do Brasil se encontram aqui, ó, nessa região leste do Brasil, na parte mais a leste do Brasil, onde nós vamos ter o Planalto da Borborema, a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, certo? Então, toda essa faixa leste do Brasil formada por serras, certo? Planaltos em formas de serras e cinturão cristalino. Mais para o interior do Brasil, temos planaltos sedimentares, né? Nessa área aqui principalmente, planaltos sedimentares, de altitudes menores. Por isso que os rios no Brasil, nessa faixa aqui, tendem a ir para o interior, certo? Nessa direção, Rio Paraná, Rio Tietê, Rio Grande, né? Ou como o caso do Rio São Francisco, que caminha paralelo a essas regiões altas e só vai chegar no oceano depois que contorna, né, a Serra do Mar, lá na fronteira da Bahia com Sergipe, né? Lá no meio da região Nordeste. Então o relevo faz com que os maiores rios do Brasil, da região centro-sul do Brasil, corram em direção ao interior. Isso não acontece na Amazônia, onde nós temos a maior bacia hidrográfica do Brasil. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos as cordilheiras dos Andes, certo? Nos países vizinhos do Brasil, e toda a água da Cordilheira dos Andes culmina para dentro da bacia amazônica. E o rio Amazonas vai para o Oceano Atlântico. Então, uma região de um relevo mais baixo, nós temos uns rios maiores, mais lentos, que caminham aqui em direção ao Oceano Atlântico. Já na região centro-sul do Brasil, na metade sul do Brasil, por causa de um relevo mais alto próximo ao litoral, os rios maiores tendem a ir para o interior. E os rios que ficam no litoral eles são curtinhos, né? Justamente nascendo nas serras e chegando num espaço curto de caminho até o oceano, que é o caso de muitos rios aqui do Nordeste, no litoral de São Paulo também, são todos rios pequenininhos. Os maiores nascem na serra e correm para o interior, como o Rio Tietê, Rio Paranapanema, Rio Grande, Rio Piracicaba, são os maiores, todos eles na direção para o interior. Rio Pardo, Rio Novo, né, da cidade de Itatinga, todos eles em direção ao interior e não em direção ao mar. Por quê? Justamente por causa desse relevo ser mais alto próximo ao litoral. Beleza? Bom, aqui nós temos as perguntas, ó. Descreva a relação entre os cursos dos rios e as diferenças de altitude do relevo da porção leste do Brasil. Como nós vimos aqui, nessa região centro-sul do Brasil, a porção leste do Brasil é mais alta no litoral do que no interior. Isso faz com que os maiores rios corram para o interior e os rios que correm para o mar são mais curtos. É isso que tem que ser colocado nessa primeira resposta. 2. Agora descreva brevemente a relação do relevo da área do estado do Amazonas com a sua hidrografia. Na Amazonas ocorre o contrário, porque é uma área de relevo plano, de relevo de planícies ou depressões baixas, ou seja, relevo plano e baixo é o que predomina na Amazônia, formando então
muitos rios que nascem na Cordilheira dos Andes, fora do Brasil, que entram para dentro do Brasil, numa área plana, por isso os rios são maiores, mais meândricos. O que é meândrico? Quando o rio faz essas curvinhas assim, ó, certo? Rios de planície, rios de relevo mais baixo, eles fazem essas cobrinhas assim. E o rio principal, que é o rio Amazonas, corre em direção ao Atlântico, porque o relevo mais alto nessa parte norte fica do lado aqui do Pacífico. Nessa parte sul do Brasil, a parte mais alta fica no leste, do lado do Atlântico. Então, os rios maiores correm para o interior, no centro-sul, e correm para o oceano, na região norte do Brasil, na região amazônica. Como você pode caracterizar o relevo do lugar onde você mora? Pessoal, nós vivemos aqui, ó, nessa região, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Essa área aqui, ó, onde nós vivemos, estamos numa região de planalto sedimentar, pessoal. Então, estamos num planalto sedimentar. É isso que caracteriza a região, o relevo de Itatinga, certo? Você pode até colocar planalto sedimentar terminado em cuesta, né? Na cuesta de Botucatu. Dentro do município de Itatinga está bem na divisa, né, do planalto sedimentar, na verdade, ó, bem aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, onde eu risquei agora, existe uma depressão relativa. Itatinga está dividido entre o planalto sedimentar e a depressão relativa. Então, vocês podem responder dessa maneira, entre o planalto sedimentar da Bacia do Paraná e a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. É assim que se caracteriza o relevo da nossa região. É um relevo de altitudes que chegam a 900 metros, né, relativamente alto, nas áreas próximas à cuesta de Botucatu. Mais abaixo da cuesta, como é o caso lá do Hotel Fazenda e tal, ali as altitudes caem bastante, né? No Hotel Fazenda, lá no Recanto dos Cambarás, a altitude lá cai para 500 metros. Então, ali já é uma região de depressão relativa. Aonde está a cidade propriamente dita é planalto sedimentar da Bacia do Paraná. Beleza? Essa é a primeira parte que eu vou mandar para vocês, tá? Depois tem mais.